Bom, uma equação do segundo grau é uma equação que tem o formato ax ao quadrado mais bx mais c, todo mundo igual a zero. Então, um cara que multiplica x ao quadrado mais um cara que multiplica x mais um cara sozinho, todo mundo igual a zero, certo? Você repara que é quase como uma equação de primeiro grau, né? Ó, um cara que multiplica x mais um cara sozinho igual a zero. Só que agora a gente tem esse quadrado aqui, tá? Se na equação de primeiro grau a nossa ideia era isolar o x, na de segundo grau fica um pouco mais trabalhoso, porque esse ao quadrado vai atrapalhar a nossa vida, né? Então, a gente usa uma técnica que chama completamento de quadrados, que não vem ao caso a gente falar sobre, né? E completando quadrados, ou seja, isolando o x de uma outra maneira que não é a que a gente faz no primeiro grau, a gente consegue a seguinte fórmula. Detalhe, na equação do primeiro grau eu tinha uma raiz, ou seja, um cara que eu boto na equação e dá zero. Nesse caso, na equação de segundo grau, porque tem um x ao quadrado, tá? Esse x ao quadrado tá aí porque é o seguinte. A vezes x ao quadrado é a vezes x vezes x. Então, quando eu multiplico potências de mesma base, eu mantenho a base e somo os expoentes, tá? Então, A que multiplica x elevado a 1 mais 1, que é 2, tá? Então, por que é ao quadrado? A ideia de potência é um número multiplicando ele mesmo. No caso, o x, então, está aparecendo 2x. Isso aqui, na verdade, não 2x. O x multiplicado por ele mesmo duas vezes, que é diferente, né? O 2x por x vezes x. Então, por isso apareceu esse x ao quadrado. É isso que determina a característica da minha equação do segundo grau. Então, tem um x quadrado lá, certo? Que é esse cara aqui. Então, tem duas raízes, ou seja, tem dois números que eu boto aqui e vai dar zero, certo? Então, beleza. O meu x vai ser igual esse b de sinal trocado, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre duas vezes esse coeficiente a aqui, esse carinha sozinho, certo? Então, por que mais ou menos? Porque tem duas raízes. Então, menos b mais raiz de delta e menos b menos raiz de delta. Vão ser duas raízes. Quem que é esse delta? Esse delta é 4, perdão, é b ao quadrado, né? B vezes b, menos 4 vezes o a vezes o c, certo? Se você quiser colocar esse delta aqui dentro e decorar como uma fórmula só, tanto faz, né? Decorar que assim, ó, é x é igual menos b mais ou menos a raiz quadrada de b quadrado menos 4ac sobre 2a. É a mesma coisa, tá? Então, ou você decora essas duas separadamente, ou você decora essa aqui, ok? As duas vão dar as raízes da minha equação de segundo grau, certo? Vamos lá. Então, deixa eu pegar um exemplo aqui. Então, exemplo 1. Eu quero saber que valor de x que eu elevo ao quadrado subtraio 2x e somo 1, que vai dar zero. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular esse delta, né? Então, quem que é o delta? O b ao quadrado, então menos 2. Repara que você tem que levar o sinal junto, tá? Menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes. Quem está multiplicando x quadrado? O 1. Quem que é o cara sozinho? O 1. Então, o delta é igual menos 2 vezes menos 2, ou seja, menos 2 ao quadrado, vai dar 4. Menos 4 vezes 1 vezes 1, menos 4. Então, meu delta vai dar zero, tá? Então, quem vão ser minhas raízes? X é igual menos b, então, menos
menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 0, que é o delta, dividido por 2a. Quem que é o a aqui? É o cara que multiplica o x quadrado. É 1. Então, 2 vezes 1. Então, x vai ser igual menos 2, mais 2. Mais ou menos, raiz de 0 é 0, sobre 2. Então, vai ser mais ou menos 0, tanto faz, certo? 2 dividido por 2, que vai dar 1. Eu peguei esse exemplo de propósito, tá? Por quê? Ah, Carlos, você falou para mim que equação de segundo grau sempre tem duas raízes. E tem. Só que aqui só deu uma só, né? Só tem um, porque se eu botar aqui o 1, né? Vamos substituir. Então, bota aí o 1 no lugar do x. Então, 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 mais 1. 1 ao quadrado, essa hora da manhã, dá 1, né? Menos 2 vezes 1, menos 2, mais 1. A ordem que eu somar aqui não importa, então, 1 mais 1, 2. Menos 2, 0. Pronto, o 1 é raiz. O 1 é um dos números que eu boto aqui e dá 0. Mas só tem ele, a gente só descobriu ele. Por que isso? Tá? Então, vai ter algumas equações que a gente vai ter duas raízes distintas e duas raízes iguais. Nesse caso, esse 1 que você descobriu são duas raízes. A gente fala que é uma raiz de multiplicidade de 2, ou seja, tem duas vezes uma raiz, tá? Então, mesmo que você só tenha achado um resultado, tem duas raízes. Quem são as duas raízes? 1 e 1, beleza? Mas isso é só, mais para a gente trabalhar com uma álgebra um pouco mais avançada, certo? Deixa eu pensar em outro exemplo aqui. Então tá, outro exemplo. X ao quadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Vou caracterizar quem que é cada coeficiente para ficar mais claro, tá? Então, quem que é o A? É 1, o cara que multiplica o x quadrado. Quem que é o B? É menos 2, o cara que multiplica o x. Quem que é o C? É menos 3, certo? Você não precisa ficar caracterizando toda vez que você for fazer. Mas, para fins didáticos, estou tentando colocar aqui e explicitar para você quem que é. Então, x é igual... Perdão, o delta primeiro, né? Vamos calcular o delta. Então, menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 3. Então, meu delta é 4 menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 3, mais 12. Certo? Porque quando eu multiplico um número negativo por um número negativo, fica um número positivo. Então, meu delta, 4 mais 12, é 16. Tá? Então, vamos fazer já direto, né? A gente vai precisar da raiz do delta, né? Então, beleza, pera lá. Então, x é igual. O b de sinal trocado, então, menos 2, mais ou menos, raiz quadrada do delta, então, raiz quadrada de 16, dividido por 2 vezes o a. Quem que é o a? É 1, né? Aqui. Então, x é igual. Menos 2, mais 2. Mais 2. Mais ou menos. Raiz quadrada de 16. Que número que eu multiplico por ele mesmo que vai dar 16? O 4.
Então, 2 mais ou menos 4 dividido por 2. Então, ó, quem que é meu x1, minha raiz 1, né? 2 mais 4 dividido por 2, que dá 6 dividido por 2, que dá 3. Quem que é o meu x2? 2 menos 4 dividido por 2. 2 menos 4 é menos 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Então, as raízes da minha equação são o 3 e o 1. Se eu botar, fazendo uma provinha real aqui, né? Tanto o 3 quanto o menos 1 aqui vai dar certo, quer ver, ó? Então, 3 ao quadrado menos 2 vezes 3, menos 3. 3 ao quadrado dá 9. 2 vezes 3, menos 2 vezes 3 dá menos 6, menos 3. Menos 6 menos 3 dá menos 9, né? Então, 9 menos 9 igual a 0. Olha o outro. 1 ao quadrado, menos 1, na verdade, né? Menos 1 ao quadrado, menos 2 vezes menos 1, menos 3. Então, menos 1 ao quadrado vai dar 1. Menos 2 vezes menos 1, mais 2, menos 3. 1 mais 2, 3. Menos 3, 0. Então, tanto o 3 quanto o menos 1 são raízes da minha equação de segundo grau. O que é uma raiz? É um cara que eu boto no lugar do x e minha equação vai dar o 0, tá? Porque se eu botar qualquer outro valor, sei lá, botar aqui, né? Botar, por exemplo, o 2. 2 ao quadrado, 4. Menos 2 vezes 2, menos 4, menos 3. Então, 4 menos 4, menos 3. 4 menos 4 dá 0, menos 3. Menos 3 não é igual a 0. Então, se eu botar o 4 no lugar do x, não vai dar certo. Os únicos dois números que eu boto no lugar do x que vai dar 0 é o 3 e o menos 1, que a gente chama de raízes da minha equação, tá? Então, se ele pedir a raiz de uma equação, é isso, tá? Deixa eu pensar em outro exemplo aqui. X ao quadrado mais x mais 4 igual a 0. Vamos calcular o delta. Então, delta é igual b ao quadrado, certo? Então, o cara que multiplica o x, 1. 1 ao quadrado menos 4 que multiplica 1, que é o cara sozinho que multiplica o a, vezes o c, que é 4. Então, meu delta vai dar 1 menos 4 vezes 1, menos 4 vezes 1, menos 4. Vezes 4, menos 16. Então, 1 menos 16, o meu delta deu menos 15. Esse caso é muito importante, tá? Por quê? Porque caso o delta dê um número negativo, você não tem raízes reais. Como assim? Carlos, você falou para mim que toda equação de segundo grau tinha duas raízes. Nesse caso, não tem raízes reais, tá? Então, ó, por que eu falo isso? Porque na hora que você botar o delta aqui, ó, a raiz de menos 15, não existe raiz quadrada de número negativo, né? Então, aí vai cagar toda a nossa conta, certo? Então, se o delta der negativo, você nem continua a conta, beleza? Você deixa assim, tá? Não significa que não tenha duas raízes. Tem raízes, ela só não existe no real. Ela existe num outro conjunto que a gente chama de números imaginários. Mas como não cai na sua provinha, então deixa isso pra lá, tá? Mas tem duas raízes. Toda equação de segundo grau tem duas raízes. No caso, essa equação tem raízes imaginárias, tá? Que não convém eu conversar sobre elas pra você, tá?
Então, na hora de você resolver uma equação de segundo grau, por que eu peguei esses 3 exemplos, né? Ou o delta vai dar maior que zero, vai dar positivo, ou o delta vai dar zero, ou o delta vai dar menor que zero, né? Menos 15. Caso o delta dê um número positivo, você tem duas raízes distintas, né? Aí, se o delta der zero, aí você tem uma raiz só, né? Na verdade, são duas raízes, mas duas raízes iguais, então você acaba tendo uma só. E se o delta for negativo, você não tem nenhuma raiz real, né? Então, você sempre vai ter que olhar o delta ali, porque se o delta der negativo, você não pode continuar a conta, beleza? Aí eu tava observando aquelas fotinhas que você me mandou lá, de equação de primeiro grau, de segundo grau completa, incompleta. Como assim, né? Completa e incompleta. Para mim, não é importante você ficar lembrando dessas nomenclaturas, tá? Por que não? Porque o Bhaskara serve para resolver qualquer equação, tá? Então, vamos pro caso da incompleta, né? Para que ele chamou de incompleta. O que seria uma incompleta? Seria mais ou menos uma equação assim, ó. X ao quadrado menos 16 igual a zero. Por que ele fala que está incompleta? Porque o cara que está multiplicando o x é zero. Ó, é x ao quadrado menos 0 vezes x mais, menos na verdade, né? 16 igual a zero. É só você usar o Bhaskara com o b valendo zero que vai dar certo também, tá? Mas, em vez de usar Bhaskara, tem uma maneira mais fácil. Como, Carlos? Essa aqui, ó, como não tem o x, é só você isolar. Então, se x ao quadrado é 16, soma 16 dos dois lados. Ou passa o 16 para lá positivo. Então, x ao quadrado é 16. Então, x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 16. Por que mais ou menos? Porque equação de segundo grau sempre tem duas raízes, né? Então, quem que é o x? Mais ou menos 4, né? Então, o que acontece se eu botar o 4 lá? Prova real, tá? Vou fazer de vermelho. Boto 4 lá no lugar. 4 ao quadrado menos 16 igual a zero. 4 ao quadrado é 16, 16 menos 16 vai dar zero. Vale. E o menos 4? Menos 4 ao quadrado menos 16 igual a zero. Menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4, que vai dar mais 16. Então, 16 menos 16, que também vai dar zero. Então, ó, tá aí. Equação de segundo grau, duas raízes, beleza? Mas quando você não tiver x, né? Quando você não tiver o x, você simplesmente pode isolar, tá? Então, aqui para quando o b vale zero, tá? Então, pro b valendo zero. Tá, Carlos, mas se for assim, ó, x ao quadrado menos 2x igual a zero. Nesse caso, o c que vale zero, né, ó, o c vale zero, porque não tem cara sozinho. Nesse caso, a gente usa uma técnica de resolução chamada fatoração. Como assim? O que é um fator em comum? Porque se você separar isso aqui, ó, você vai ver que é um x. O x ao quadrado é x vezes x, né? Menos 2x igual a zero. Se você fizer isso, repara que o x está multiplicando as duas equações. Então, eu pego ele como fator em comum. X que multiplica. Aí, pego quem sobrou. X menos 2 igual a zero. Por quê? Se eu distribuir, vai ficar x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. Então, isso é igual a isso. Eu transformei essa subtração nessa multiplicação. Mas por que você fez isso, Carlos? Porque quando dois números multiplicados dão zero. Quando 1 igual a zero, ou seja, quando x é igual a zero,
Ou quando o outro todo desse parênteses é igual a zero. Então, x menos 2 igual a zero. Quem que é o x? 2. Certo? Então, às vezes, talvez tenha ficado meio confuso, por quê? São dois números, certo? X e x menos 2. Então, perceba. Se um deles for zero, então, o que acontece? 0 vezes qualquer coisa sempre vai dar zero. Então, ou esse é zero, ou esse é zero. Ou x é zero, ou x menos 2 igual a zero. Aí vira uma equação de primeiro grau. X igual a 2. Tanto que se eu botar aqui, ó, x valendo zero, 0 vezes 0 menos 2, vai ficar 0 vezes menos 2, que é zero. Bota o 2 aqui, 2 menos 2 vai dar zero. Então, 2 vezes 0 vai dar zero. Se você botar aqui também dá certo. Beleza? Então é isso que ele chama de equação incompleta. Por quê? É fácil você ver o resultado. Tá? Detalhe. Tá? Às vezes alguém pode falar para você assim, por que ele não fez isso aqui, ó? Então, se x ao quadrado menos 2x é igual a zero, passa o menos 2 para lá. X ao quadrado é 2x. Então x vezes x é igual a 2x. Corta, corta, o x é igual a 2. Epa, pera lá. Você descobriu o x é igual a 2? Descobriu. Mas cadê o zero? Então, você não pode simplesmente isolar nesse caso, por quê? Porque se você isolar e cortar esse x, você simplesmente está excluindo uma raiz. Você está esquecendo do zero, tá? Então, sempre que você se deparar com uma equação sem o c, você pega e fatora, tá? Porque senão você corre o risco de você esquecer o zero. Porque o zero também é raiz, né? Só que quando você corta, você está... Isso a gente chama na álgebra de multiplicidade de raiz. Você está excluindo uma raiz. E excluindo uma raiz, você está ignorando uma das possíveis soluções do seu problema. Tudo bem? Então você tem que lembrar que o zero também é raiz nesse caso. Tá? Isso é só um detalhe para caso você veja alguém fazendo isso. Então por que você não pode fazer isso? Porque você está simplesmente excluindo uma raiz da sua equação. Tudo bem? Então, isso é o principal que tem para falar de equação de segundo grau, beleza? Tem algumas outras técnicas, mas haja visto o tempo que você tem para estudar, eu acredito que é melhor eu não te falar como que funciona, né? Então, eu posso pesquisar raízes, eu posso usar subproduto. Então, tem outras maneiras, mas pega o Bhaskara, que é o basicão. Tá? Se você souber o Bhaskara e usar aqui o B valendo 0 e o C valendo 0, você chega também, você só decora uma coisa, beleza? Isso aqui é um apêndice, por quê? Porque eu vi que nas imagens que você mandou, tinha gente falando de equação completa e incompleta, né? Então é só uma técnica. O principal mesmo é o Bhaskara, né? O Bhaskara é o principal para você saber. Sabendo o Bhaskara, que é a mesma coisa que esse aqui, tá? Você tem que só lembrar que o delta... Quando ele é positivo, vai ter duas raízes. Quando o delta é zero, vai ter uma só, né? Porque somar e subtrair zero tanto faz. E quando o delta for negativo, não tem raízes reais.